Olá pessoal, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Deus seja contigo. Hoje eu quero falar com vocês sobre algo muito especial. E antes de começar, eu quero perguntar para você: como está o seu coração? Baseado nisso, convido você agora a ler o texto bíblico que se encontra em Lucas capítulo 22, de 54 a 62, e também em João capítulo 21, de 15 a 19. E o texto diz assim: E então, prendendo Jesus, levaram-no e introduziram-no na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: Você também é um deles. Mas Pedro disse: Homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: Com certeza este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: Homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. E então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro, se lembrando da palavra do Senhor que lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Ainda o texto de João continua dizendo assim: Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? E ele respondeu: Sim, Senhor, sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: Apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: Pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: Apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando você era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de falar assim, Jesus acrescentou: Siga-me. A palavra de Deus nos fala muito sobre o coração do homem. E um certo trecho da Bíblia nos afirma que o coração do homem é enganoso, Jeremias 17, 9. Em outro trecho, ele ainda dirá que o coração faz planos, mas é Deus quem determina os seus passos. Sabemos que muitas das vezes nossos sentimentos nos pregam peças, nossos desejos nos traem, queremos fazer as coisas que sentimos desejo e impulsionados muitas vezes pelo que diz o nosso coração. Por exemplo, muitas vezes a gente fala assim: eu estou sentindo no meu coração que eu devo realizar tal coisa. É preciso tomar cuidado com isso. É preciso vigiar, buscar a direção de Deus. É preciso orar e permitirmos sermos guiados, sim, pelos nossos sentimentos, mas desde que isso seja também balizado pela nossa razão. E esta razão, ela deve ser movida e guiada pela direção que o Espírito Santo nos dá. Não apenas por aquilo que nós sentimos e achamos. Entretanto, o que nós precisamos entender também é que o mover do Espírito Santo em nossa vida não se dá através de um arrepio ou de sentimentos que muitas vezes afloram em nossa pele, em nossos sentidos, e pelo emocionalismo que muitas vezes nós vivemos.
mas acima de tudo, num coração verdadeiramente devotado e consagrado ao Senhor, e em sermos reais adoradores, adoradores racionais, como nós vemos lá em Romanos capítulo 2, 12, verso 1, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Neste texto que nós estamos estudando aqui, de Lucas e também de João, nós vamos aprender com Pedro algumas lições preciosas para a nossa vida e que devem nos levar a uma profunda e introspectiva reflexão. E aí, mais uma vez, eu pergunto para você: como está o seu coração? Como estão os seus sentimentos? Como está a sua vida diante de Deus? E mais profundo ainda que isso, como você tem revelado isso, como você tem demonstrado que os seus sentimentos, que o seu coração realmente estão em ordem e estão fazendo aquilo que Deus quer que você faça, e não apenas aquilo que passa na sua mente como algo que você entende que é o certo a fazer. Algo que passa no seu coração e você de repente entende que pode ser aquilo que Deus quer, e quando na verdade não é, quando na verdade não passam de desejos que nós temos que não tem necessariamente nada a ver com a vontade de Deus. E Deus, Ele nos permite fazer coisas que muitas vezes são meramente o nosso desejo e estão contra a vontade soberana dEle. Pedro aqui, ele nos ensina que nós temos um coração que erra, temos um coração que falha, que toma decisões muitas vezes precipitadas no calor da emoção. Quando nós lemos o texto bíblico aqui, alguns versículos antes, nós vamos perceber isso aqui. Olha o que nós encontramos. Pedro, porém, respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Lucas 22, 33 fala isso. E aqui nós podemos ver um Pedro emotivo, um Pedro que se precipita em falar algo que ele achava que era certo para aquele momento. Um Pedro que afirma categoricamente que seria preso ou morreria com Cristo se fosse realmente necessário, sem se dar conta das reais implicações que isso representaria. Já um pouco mais à frente, neste texto, nós podemos ver o mesmo Pedro que prometeu até mesmo morrer com Cristo, agora assustado e com o coração movido pelo medo, pelas incertezas, pela insegurança, ao negar o seu mestre amado. Isso nos ensina que nós somos falhos, fracos, e muitas vezes agimos apenas movidos pelas emoções. Qual Pedro aqui era o Pedro real? O Pedro que, movido por uma forte emoção, promete a Cristo que vai para a prisão com ele, que vai morrer com ele se for preciso? Ou o Pedro que agora, assustado, amedrontado, nega que conhecia Jesus, nega que andava com ele? E olha que Pedro já estava andando ali com Jesus durante 3 anos e meio aproximadamente. Pedro que eu sou muitas vezes, porque nós, em muitos casos, agimos assim com Pedro. Somos tomados pelo medo, somos tomados pelas nossas crises existenciais, somos tomados pelos nossos sentimentos, e o pior é que nós ainda muitas vezes confundimos isso com a vontade de Deus e nos dizemos assim: olha, é da vontade de Deus. E aí, de repente, ali na frente, a gente muda de opinião, muda de ideia e diz: não, eu me enganei, não era a vontade de Deus, agora esta é a vontade de Deus. Será que Deus, ele é um Deus de 2 palavras? Será que Deus, ele fica agindo dubiamente?
precisamos realmente entender isso, compreender e refletirmos se as atitudes que nós temos ou se aquilo que nós falamos, eles realmente têm refletido a vontade de Deus ou se tem refletido apenas o nosso desejo, o desejo do nosso coração. E aí é legal a gente parar para refletir e entender que nós temos essas falhas de caráter e muitas vezes falhas emocionais, inclusive. E aqui Pedro realmente nos ensina que nós somos falhos e não é fraqueza admitirmos que nós erramos. Em especial quando estamos tomados por fortes emoções, pois nesse momento nós deixamos de lado a razão e prometemos coisas que muitas vezes nós não poderemos cumprir, a menos que o Espírito Santo nos impulsione e nos capacite a isso. E muito da nossa vida cristã tem justamente dessa característica da capacitação do Espírito Santo, a qual nós devemos buscar incessantemente. E aqui no texto nós vemos um Pedro, não um Pedro destemido e corajoso, mas um Pedro que teve coragem, que não teve coragem de admitir que andou com Cristo. Infelizmente, esse também é um retrato nosso. É um retrato daquilo que acontece conosco. Pois muitas vezes nós prometemos coisas a Deus movidos pela emoção e esquecemos de buscar a capacitação e a direção do Espírito Santo. Esquecemos de perguntar se realmente esta é a vontade de Deus. Esquecemos de perguntar para nós mesmos se, na nossa posição, se o Espírito Santo ou o Cristo que habita em nós faria ou tomaria determinadas atitudes ou determinadas ações que nós temos a tendência natural de fazermos. Quando chegam as lutas, quando chegam as dificuldades, nós muitas vezes simplesmente recuamos com medo, assim como Pedro. Medo do que acontecerá, medo do que nós passaremos pela frente, por não acharmos que nós teremos capacidade de enfrentarmos as lutas, as situações, as consequências das decisões que nós tomamos e das promessas que nós fazemos. Outra lição que nós aprendemos aqui com Pedro é que ele nos ensina que nós temos um coração que sente a dor do pecado. Aquele discípulo andara com Jesus, tinha visto os milagres de Jesus sendo realizados, tinha aprendido com o Mestre, tinha sido alertado pelo próprio Mestre que aquela situação iria acontecer, e ainda assim ele não teve a capacidade e a prudência de vigiar, de permanecer firme em seu propósito. Com isso, Pedro, ao negar o seu mestre, ele sente sobre si o peso do seu pecado, ele sente que havia decepcionado Jesus. Quando Jesus olha para Pedro ali, nesse texto aqui nós podemos confirmar isso, Pedro ele reconheceu o seu erro e ele foi confrontado pelo olhar de Jesus. Não um olhar condenatório, mas talvez um olhar assim, terno e amoroso. Falou assim, olha, eu te avisei que isso ia acontecer, mas tudo bem, não tem problema. Eu vou passar tudo isso aqui sozinho. Não precisa seguir-me neste momento. Pedro, talvez aqui, quando encarado por Jesus, com o seu coração entristecido, ele sente o peso de ter negado a Jesus, ao Mestre que ele tanto amava, sente o peso do seu pecado, de não ter perseverado na fé e no amor do seu discipulador, a responsabilidade de ter decepcionado o próprio Mestre, de ter traído o próprio Mestre, por que não dizer assim? Pedro não se sente digno agora de estar diante do Mestre, porque ele
agora estava se sentindo fraco. E quantos de nós nos sentimos assim quando falhamos com Deus, quando não cumprimos as nossas promessas feitas a Ele? Quantos de nós não nos sentimos assim e permitimos-nos ser acusados pelo inimigo da nossa alma, pelo diabo? Permitimos que ele nos aponte o dedo e venha dizer no nosso ouvido que nós somos fracos, que somos indignos de estar na presença de Deus? Quantos se sentem indignos de orar, de meditar na palavra, por crer em uma mentira diabólica que não há mais perdão para o nosso erro? Quando a palavra de Deus nos assegura que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Precisamos, então, crer nas verdades bíblicas, crer nas promessas de Deus para a nossa vida e parar de acreditar nas mentiras diabólicas, nas mentiras avassaladoras do diabo que tentam nos tirar do foco, que é Cristo. E é interessante nós percebermos que, apesar de Pedro ter traído Jesus, de ter negado Jesus, Jesus ainda continuava o amando. Nós podemos confirmar isso quando nós olhamos lá para o texto de João, capítulo 21, a partir do verso 15. Jesus continuava fazendo planos aqui para Pedro. Pedro continuava sendo um discípulo de Jesus, Pedro continuava sendo o apóstolo de Jesus, e aí entra então a terceira e importante lição que nós aprendemos. Pedro nos ensina agora que Jesus nos ama, que Jesus nos restaura, até mesmo quando nós temos um coração traidor. Sim, até mesmo quando nós traímos a confiança de Jesus. Por isso que eu fiz a pergunta para vocês logo no início: como está o seu coração? Porque muitas vezes o nosso coração pode estar entristecido, amargurado, ferido, magoado, e quem sabe até mesmo achando que não existe mais chance de restauração para a nossa vida. Com Pedro agora nós aprendemos que precisamos vigiar constantemente, sim, pois o nosso inimigo vai tentar de todas as formas nos desviar do nosso caminho, nos tirar do nosso propósito de fé. Ele vai tentar nos amargurar, nos tornar infelizes, vai tentar gerar em nós um sentimento de indignidade de estarmos diante de Cristo. Entretanto, Pedro também nos ensina que Jesus nos ama e que para Ele não importa o que nós fizemos, quantas vezes nós caímos, quantas vezes nós o negamos, pois Ele sempre estará disposto a mudar a nossa história, a reescrever a nossa história. E tenha certeza disso, Deus quer mudar a sua história, Deus quer reescrever a tua história, Deus quer fazer tudo novo, Deus quer restaurar a tua vida. Quando Jesus pergunta aqui para Pedro: olha, Pedro, você me ama, de fato, você me ama. É interessante, no texto aqui em português nós não conseguimos compreender a real dimensão disso, mas quando nós vamos lá para o grego, nós vamos perceber que Jesus Cristo está fazendo uma pergunta em um sentido para Pedro, e Pedro responde de uma outra forma. Jesus pergunta: olha, Pedro, você me ama com amor sacrificial, você me ama com amor ágape, porque Pedro havia falado lá atrás: olha, eu vou me sacrificar por ti se for preciso, eu vou morrer contigo. Então Pedro é interpelado aqui por Jesus, e Jesus diz para ele: olha, Pedro, você me ama com amor sacrificial realmente? Você me ama com amor ágape? E ele pergunta isso nas duas primeiras vezes, e Pedro diz: olha, Senhor, eu acho que eu não te amo da forma com que o Senhor está me dizendo aí. Eu não consigo dizer para o Senhor que eu te amo um amor sacrificial, mas eu te amo como um irmão, eu te amo com um amor filéu. E nas 3 vezes Pedro diz para Jesus: eu te amo com amor filéu. Na terceira e última vez, quando Jesus pergunta para Pedro: olha, Pedro, então você me ama com amor filéu? Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo com amor filéu. Eu te amo com amor de irmão, com amor de amigo.
E aí Pedro ouve Jesus dizendo: então, Pedro, tudo bem, não tem problema, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, você continua sendo meu discípulo, você continua sendo meu apóstolo, você continua sendo alguém importante para mim, você continua sendo alguém escolhido por mim para fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Jesus Cristo agora restaura Pedro. E agora Pedro talvez tenha entendido a lição. Eu acredito que Pedro entendeu sim essa lição. Pedro aprendeu esta lição. Irmãos, olha, muitas vezes o nosso inimigo vai tentar de todas as formas nos tirar a alegria de viver, nos dizendo que nós não prestamos, que nós não valemos nada, que somos os pecadores mais detestáveis, que somos pecadores demais e que para nós não há mais jeito ou solução, mas o jeito e a solução é Jesus Cristo. A solução é o Jesus Cristo que cura, que liberta, que transforma, que curou e restaurou Pedro, que confirmou o ministério de Pedro, que confirmou o chamado de Pedro. Jesus restaurou a vida e o coração de Pedro para que ele continuasse aquela grande e preciosa obra. E Ele quer fazer a mesma coisa contigo hoje, comigo, com cada um de nós. Ele quer te fazer um instrumento usado para o louvor da sua glória. Para Ele, o teu passado não importa mais, as promessas que você fez não conseguiu cumprir, não importam mais. Isso não quer dizer que você não deva cumprir as próximas promessas daqui para frente, mas isso quer dizer que você tem que pensar realmente antes de fazer promessas, antes de fazer votos a Deus. Mas Jesus Cristo, Ele continua restaurando a nossa história. Ele quer consertar o nosso passado. Ele quer apenas que você olhe para Ele e diga, assim como Pedro: olha, Senhor, eu sei que o Senhor me ama com um amor ágape, com um amor incondicional, e o Senhor tem me provado isso aqui agora, mas eu ainda não consigo te amar incondicionalmente. Talvez mais um pouquinho na caminhada aí eu consiga te amar. E de fato, Pedro demonstrou isso depois, porque ele foi até as últimas consequências. Pedro foi crucificado e não se achando digno de morrer da mesma forma com que Cristo morreu. Ele pediu, segundo os historiadores, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, honrando o sacrifício de Cristo. E aí então Pedro agora ele conseguiu entender o que era realmente amar sacrificialmente, amar até as últimas consequências. Deus quer nos restaurar para que nós possamos amá-lo também sacrificialmente. Um amor que não exige nada em troca. Um amor que não coloca culpas e medos sobre as nossas costas. Basta apenas confessar a Ele os nossos erros, confessar a Ele as nossas culpas, se arrepender, pois Ele está sempre pronto a restaurar o nosso coração, a restaurar o seu coração. Creia nisso, Ele quer restaurar a sua vida. O seu coração está triste, amargurado por entristecer a Deus, com as suas atitudes, os seus pecados. Jesus, assim como fez com Pedro, Ele quer restaurar você hoje. Jesus continuará sempre a nos amar incondicionalmente. Creia nisso. Creia que Ele tem poder para te curar. Creia que Ele tem poder para restaurar você. Jesus continuará sempre a nos perguntar: você me ama? E Ele sempre virá ao nosso encontro, independentemente do que somos ou do que nós fazemos. Ele vai sempre continuar a nos dizer: vem, segue-me. Vem, vem. Eu quero restaurar a tua história. Eu quero reescrever a tua história. Eu quero restaurar a tua vida. E aquele que segue a Jesus, tenha certeza, não terá mais prazer no pecado, nas coisas deste mundo. Antes vai querer viver
para agradá-lo inteiramente. Quando Pedro entendeu isso, enfim ele pôde cumprir a promessa que ele havia feito para Cristo. Se preciso for, serei preso e até mesmo morto por amor a Ti, Senhor. E então, qual será a tua resposta ao seu Mestre e Senhor? Qual será a entrega que você precisa fazer a Ele hoje? E mais uma vez eu pergunto, como está o seu coração? Como está o seu coração? Deus te abençoe, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Que o amor de Deus, o nosso Pai, esteja no seu coração. Que a comunhão do Espírito Santo seja contigo hoje e para todo sempre. Deus te abençoe. Até a próxima. Um forte abraço.